Amém? Glória a Deus. Eu creio que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações nessa noite. O Senhor sonda os nossos corações, nós escutamos ontem sobre isso. E é nesse mesmo intuito que eu quero falar com você nessa noite. Abra sua Bíblia comigo, lá no livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6. Não vou falar a mesma palavra que eu falei na semana passada. Mas Mateus tem muitas coisas a nos ensinar, com certeza. Mateus capítulo 6, verso 9. Abre lá comigo então, Mateus capítulo 6, verso 9. Você está preparado para o que o Senhor tem para nós nessa noite? Olha. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra, como ela já é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Por quê? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Repita assim comigo: se eu perdoar aos homens as suas ofensas, eu também receberei do meu Pai Celeste o meu perdão. Verso 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas? Repita assim comigo: mas se eu não perdoar as ofensas que eu tenho recebido, eu também não receberei o perdão do meu Pai. Quem está aí? Você está entendendo? Vira para o teu irmão do seu lado e diz assim: no reino de Deus, o perdão não é uma opção. Você realmente está conseguindo entender isso? Veja, Jesus está falando conosco aqui. E eu creio que você, com a nossa tradição a qual temos, sabem que oração é essa que estamos falando. A oração do Pai Nosso. Muito conhecida, oração bíblica, oração poderosa e uma oração completa, que restaura toda a parte do nosso ser se entendemos a sua verdade do que está escrito. Mas eu quero falar com você nesta noite justamente sobre algo em que as pessoas estão vivendo dentro da igreja e estão deixando para lá. Estão andando cada dia achando que pode ter uma vida de sucesso diante do Senhor e diante dos homens, sem que exista o perdão em seu coração. Outros acham porque o perdão é um sentimento. E quando eu sentir, quando Deus tocar o meu coração, quando Deus mover a minha vida, quando vier um raio do céu, vislumbrando a minha casa, passar por dentro de mim, aí então o meu coração estará limpo para pedir perdão e receber perdão. É ou não é que temos vivido assim? Mas veja, o perdão é uma atitude da nossa vida e não um sentimento. O perdão é algo em que eu preciso tomar de atitude e não ter um sentimento. E todas as vezes em que nós nos colocamos em posição de não perdoar, nós estamos nos colocando em posição acima de Deus. Quem está aí? Você está entendendo?
Todas as vezes em que eu decido não perdoar alguém, voltando, não é quando eu sinto em não perdoar, mas é quando eu decido não perdoar alguém, eu estou me colocando na posição de ser maior do que Deus. Mas pastor, o senhor não conhece aquele traste. O senhor não conhece o que ele fez para mim. O senhor não sabe o que ele fez para mim, a traição que ele me ocasionou. Pastor, ele não merece, e você também não merecia o perdão de Deus. E mesmo assim, ele entregou o filho dele na cruz por você, te amou e te perdoou. E mesmo você não merecendo, e mesmo sabendo que você iria traí-lo a qualquer momento, e que você pode trair a ele a qualquer momento, ele não volta atrás com o pensamento dele, ele não volta atrás com a atitude dele. A atitude do Senhor para as nossas vidas foi completa. Quem está aí? Você está comigo nisso? E o texto mais impressionante que nós temos com relação a isso, com relação acerca do perdão, está em Mateus capítulo 18, onde ele vai dar uma continuidade sobre esse assunto, onde ele vai falar a parábola do credor incompassivo. Você já ouviu falar disso? Mateus capítulo 18, abre lá. Mateus capítulo 18, verso 21. Amém? O perdão é algo muito sério, amados. E você precisa compreender isso na sua vida de uma forma completa. Sabe por quê? Deixa eu explicar para você. O perdão prejudica mais o ferido do que o opressor que feriu. A falta de perdão prejudica mais aquele que foi ferido do que aquele que feriu. Você está entendendo? Quem sofre mais é aquele que foi ferido do que aquele que feriu. E a falta de perdão traz outros junto com ela. Ressentimentos, mágoas, angústias, infelicidade. Só prejudica a nossa vida quando nós tomamos a decisão de não perdoar e de não receber perdão. Você está me entendendo? Olha ali o que ele vai dizer. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Olha ali. O reino dos céus pode ser comparado. Comparado ao quê? A um certo rei que quis fazer conta com os seus. E aí ele vai contar então a parábola agora. Dizendo, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que devia 10.000 talentos. E veja, 10.000 talentos. Você sabe o que é isso? Um talento. Segundo a Bíblia, segundo a história bíblica, o que servia um talento era o pagamento de mais ou menos 20 anos de salário de um servo. Esse aqui estava devendo quantos? 10.000. Você tem noção do quanto ele estava devendo para o seu senhor? Impossível de se pagar. E veja, pela lei, o que acontecia? Quando vai ser cobrada a dívida, o servo não tem como pagar a sua dívida, todos os seus bens,
tudo que ele tem vai para aquele que está sendo devido. Não quitou a dívida ainda. Ele e toda a sua família vão como escravos daquele senhor. Você sabia disso? E aí tem o ano do jubileu, se eles fossem um judeu, se ele não fosse um judeu, né, que ele teria que trabalhar 7 anos, depois de 7 anos a sua dívida consideraria paga. Se não fosse um judeu, ele teria então o ano do jubileu, a cada 50 anos acontecia o jubileu, para que pudesse então considerar a sua dívida paga e ele receber a libertação novamente. Amém? Mas aí tem toda aquela história, se o jubileu aconteceu ano passado, o próximo jubileu é só daqui a 49 anos. Eu vou passar 49 anos sendo escravo. Você tem noção do que é ser um escravo? Não, né? Era isso que eles iam servir como escravos. Você está me entendendo? O como é sério uma dívida? Então ele vai dizer assim, começando a fazer contas, apresentando um que lhe devia 10.000, e não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe... Aquilo que eu acabei de contar para você. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, repita assim comigo, íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a sua dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. E dinheiros era uma moeda romana, que era o salário mais ou menos de um dia de trabalho. Amém? Veja o quanto ele devia para o seu senhor e o quanto ele tinha emprestado. Era praticamente nada referente ao que ele estava devendo. Por isso que ao que muito for dado, muito vai ser. Voltando aqui. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão, até que pagasse a sua... Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao Senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do seu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado o seu senhor, o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas... Olha só, assim vos fará também o meu Pai Celestial, se vocês não perdoarem cada um a seu irmão as suas... Repita assim comigo, perdão. É não cobrar a dívida. Você tem noção disso? Perdão é não cobrar a dívida. Repita assim comigo, perdão é devolver a posição a outra pessoa ao qual ela estava anteriormente. Você consegue fazer isso? Você tem certeza que você consegue fazer isso? Presta atenção, amado. Quem não perdoa, não é perdoado. Você consegue pensar nisso? Quem não perdoa, não é perdoado. E hoje,
o que fazemos e o que vimos em tantas circunstâncias e em tantas coisas é justamente a vivência da falta de perdão na vida da igreja. Não vamos nem nos comparar aos ímpios, aos injustos, aqueles que não seguem a Cristo e a sua palavra, aqueles que seguem meramente homens que dizem alguma coisa do Senhor. Vamos nos comparar àquelas pessoas que estão vivendo conosco o mesmo evangelho, que têm ouvido a sua palavra, que têm escutado da sua palavra e que não têm sido praticante. A falta de perdão gera sequidão em nossos corações, gera sequidão em todas as áreas da nossa vida. Porque ela desencadeia em nossas vidas uma sequência de desastres. Não existe possibilidade nenhuma de eu cumprir o propósito do Senhor tendo mágoas com a vida de alguém, não aceitando o perdão e não perdoando alguém. E ainda eu lembro que ontem nós passamos uma circunstância em minha casa com a minha filha. E a qual ela veio e pediu perdão e eu disse, não, eu só quero que tu mude. E aí Deus na hora ministrou ao meu coração isso. O perdão não é que a pessoa muda. O perdão é você voltar ela à posição que ela tem e ela deixar com que Cristo faça a obra na vida dela. Não é você que define. E eu tenho visto isso grandiosamente vivenciado em nosso meio. São várias circunstâncias. São filhos que não perdoam seus pais, porque não são pais presentes, porque não são pais bons, porque não são pais... São pais que não perdoam os seus filhos, e existe pai que não perdoa o filho. É esposa que não perdoa o marido, é marido que não perdoa a esposa. Eu não sei como é que você consegue viver dentro de um lar, dentro de uma casa, ter relacionamento com o seu cônjuge sem perdão. Eu não sei como você pode dizer que você é feliz, que você é alegre, que você ama ao Senhor, que você deseja o Senhor com todo o seu intento, mas quando você olha para sua esposa, quando você olha para o seu esposo, você não consegue perdoá-lo. E digo isso para vocês por tudo que eu já vivi nos meus 20 anos de casamento. Por todas as circunstâncias que eu já passei. E que a falta de perdão fez com que nós vivêssemos grandes momentos do nosso casamento de forma deliberada, de forma perdida, a qual hoje não vale nem a pena comentar. Mas desde o dia em que entendemos a importância do perdão e que declaramos que é mais importante ser feliz perdoando do que querer resgatar a justiça própria na minha vida, foi que as coisas começaram a viver um casamento debaixo da graça do Senhor. Sem brincadeira, eu fiz pelo menos 5 vezes a mala para ir embora. Sabe por quê? Orgulho. Porque não queria pedir perdão. Ou, em outras condições, não queria perdoar. E pensa num cara que sofria para perdoar. E eu digo para você, é uma burrice tremenda, amado. Porque a minha esposa vinha falar comigo, pedindo perdão, e eu dizia não. E ela dizia, perdão? Eu não. Ela dizia, perdão? Eu não. Até o dia que ela momento dizia assim, olha, a última vez, me perdoa? Não. Daquele momento em diante dava um problema. Porque o meu casamento eu vou continuar vivendo. Eu vou continuar tendo que aturá-la. Como ela vai continuar tendo que me aturar. A questão agora é que por causa do meu orgulho, eu vou ter que quebrar ele no meio, porque agora sou eu que vou ter que ir lá falar com ela. É burrice, não é? Ela veio várias vezes e eu não aceitei.
Porque naquele momento está virado. Porque naquele momento, quer dizer, faltava Cristo. Porque a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Não é que ela diz para você não se irar. Não deixe o pôr do sol a vossa... Você conhece esses textos bíblicos? E o crente aqui deixava o pôr do sol vencer. E isso só prejudicava mais ainda o meu casamento e meu relacionamento. Só trazia mais dificuldade. Porque olha o texto que nós lemos. Aquele servo devia muito dinheiro. Não existia condição nenhuma para pagar. Não era digno de pagamento. E a sua condenação ia ser pelo resto da vida. Seus filhos e a sua esposa iam ser vendidos como escravos. Agora, pensa aqui comigo, você que é um pai de família, que ama os seus filhos, e que fala que ama a sua esposa. Porque você tem jeito, tem capacidade. Não, minha esposa pode ir como escravo. Agora, os meus filhos... Tem muita gente que coloca filho em primeiro lugar, amado. E é um erro grotesco. Porque a Bíblia diz que os filhos são filhos para o Senhor. Você está criando eles para que eles um dia vão viver e constituir a própria família deles. E você precisa educá-los e ensiná-los para que a família deles coma do melhor dessa terra. Mas quem está destinado a viver para o resto da vida ao seu lado, quem é? É aquele que incomoda, é aquela que incomoda, é aquele que faz coisa que precisa de pedir perdão e precisa ser perdoado. É ou não é? Quando mexe nos filhos, tem muita gente que se espinha todo. Epa, no meu filho ninguém põe a mão. O filho dele estava indo, os filhos desse cara aí estavam indo ser escravos para poder pagar a dívida do pai que não conseguiu cumprir com a sua promessa. Você entende uma coisa? A falta de perdão, ela gera uma prisão em nossas vidas, ao ponto de que os nossos filhos são aprisionados juntos conosco. Você está entendendo? Você está mesmo compreendendo isso? A falta de perdão tem nos aprisionado. E mais, gera uma ansiedade em minha vida, ao qual faz com que eu não consiga viver uma vida feliz. Vou ter momentos de felicidade, mas eu quero dizer para você, o Senhor não te chamou para ter momentos de felicidade. O Senhor te chamou para ter uma vida de felicidade. Viver feliz faz parte da nossa vida com Cristo. Mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio a tribulações, mesmo em meio aos problemas, eu continuo sendo feliz em Cristo por aquilo que Ele fez em mim. Essa tem que ser a nossa palavra. Mas para viver isso, eu preciso aprender a perdoar. Preciso aprender a pedir perdão. Você está entendendo mesmo? Tem certeza? Se não há perdão, não há cura para a sua vida, amado. Veja, o perdão não é uma opção para a sua vida. Se você deseja o reino dos céus sobre você, o perdão não é uma opção. E todas as vezes que você procura motivos para não perdoar, você se acha no direito de não perdoar, você precisa entender que você se colocou na posição de Deus
acima dele, porque você se achou melhor do que ele, por aquilo que fizeram para você. Quero dizer para você que o seu destino é um só. O seu destino é só o inferno. O seu destino, na verdade, é o lago de fogo, a segunda morte. Não tem outra solução para você. Você não tem outro caminho para você. Mas Deus foi lá. Não olhou para que você era bonzinho. Não olhou se você era mau. Ele foi lá e cumpriu. E todo aquele que crê no Filho dele hoje, mesmo sendo mau, não vai para aquele lugar. Quem está aí? Olha o que Efésios capítulo 4, verso 32 vai nos dizer. Abre lá comigo. Efésios 4, verso 32. Você está lá? Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos... Veja, quando Paulo escreve à igreja de Éfeso, ele vai dizer assim: perdoe uns aos outros, se o que ele fez para você não foi grandioso demais, se o que ele fez para você não te prejudicou demais, se ele te ignorou como filho, se ela te traiu, se ele te traiu. É isso? É isso? Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amado, quando Deus nos perdoou em Cristo, Ele não olhou para mim e olhou para você e viu assim: ó, Denner, como você é bonzinho, vou te perdoar. Ó, Anderson, como você é mau, como você faz mal para as pessoas, não tem perdão. Foi assim que Ele fez? Quando Ele nos fez, Ele nos colocou em Cristo. E por nos colocar em Cristo, não importa se o Denner é bonzinho, não importa se o Anderson é mau. Se os dois estão em Cristo, os dois são perdoados. E a Bíblia vai dizer que Ele não se lembra mais dos nossos pecados. O Senhor não se lembra mais, porque Ele te colocou em Cristo. Você está entendendo isso? E agora você tem um Senhor sobre a sua vida. Você continuou sendo escravo. O que nós não entendemos é isso. Que nós saímos do império das trevas e somos transportados para o reino do amor de Cristo e continuamos debaixo de um senhorio. Nós saímos do senhorio das mãos do diabo e entramos no senhorio de Cristo. O qual tem direções, tem ordens, tem vida para nos dar nele. Mas o Senhor Todo-Poderoso, quando nos olha, Ele nos olha em Cristo, e Ele que tem o poder para nos condenar para a morte eterna, não nos condena mais. Por quê? Por causa de... Não é porque você é bom, é porque você é mau. Não é porque você faz coisas boas ou você faz coisas más. Mas é porque Cristo se entregou por amor a você nesse dia. Você está entendendo? Você está mesmo compreendendo isso? Precisamos começar a ser benignos, bondosos, misericordiosos com a vida dos nossos irmãos, com a vida daqueles que também estão conosco no mesmo caminho.
Precisamos julgar menos e viver mais Cristo. Assim como eu recebi o perdão, eu preciso aprender a perdoar em todas as circunstâncias. É sério o que eu estou dizendo para você nesta noite. Nós temos crianças que estão sendo aprisionadas porque não perdoam seus pais. Porque eles não são dignos de receber o perdão. Ninguém está falando de dignidade, amado. Nós estamos falando de Cristo. Olha que interessante como é o casamento. Pela lei, quando houvesse a traição, era apedrejado até a morte. E ali, findava-se o casamento. A lei julga e condena. Mas a graça, Jesus veio falar do perdão. Aquilo que era digno de condenação, aquilo que era digno de acabar com a morte, Jesus está dizendo que ele já morreu por isso. E que hoje nós precisamos perdoar todos os nossos devedores. Você está entendendo? É uma palavra muito séria. E tão séria, que eu tenho certeza que nas células vão se falar com ousadia, vai se falar muito bonito, como eu tenho visto os relatórios das nossas células, e as pessoas têm compartilhado e têm falado muito bonito. E entendido das palavras que temos ensinado aqui. Porque temos falado acerca do reino, acerca da importância de viver o reino. E aí lá, fulano entendeu o reino e disse que precisa fazer discípulos. Tá, ele entendeu que precisa fazer discípulos. E por que não está fazendo? Ele entendeu, falou na célula, falou bonito, está lá com os irmãos, está lá na comunhão. Mas por que não está na igreja, na maturidade, para aprender maturidade e poder começar a cumprir o seu chamado em Cristo? E a minha preocupação com você nessa noite é justamente de ser mais uma palavra somente para você ir para a célula, ir lá e compartilhar com os irmãos e não trazer mudança na sua vida. E eu quero dizer para você, o que mais importa é você começar a andar no caráter de Cristo. E você precisa começar a gerar uma mudança dentro de você. Há uma atitude que é sua para você tomar e você dar o primeiro passo. Sabe quem é que vai limpar o seu coração? Sabe quem é que vai purificar o seu coração? É o Senhor. Quando você der o passo de tomar uma decisão de andar em perdão. Quando você der o primeiro passo de declarar com a sua boca, eu te perdoo e não me lembro mais do que você fez. E não mais no momento de raiva, porque vai existir um outro momento de raiva, lançar novamente. Mas é segurar, não falar. Pastor, mas está aqui dentro ainda, está ali dentro porque você está no processo de limpeza, no processo de purificação, mas você tomou uma decisão e no dado momento que o Senhor deixar, que o Senhor quiser, Ele vai limpar. Mas se você decidiu, você precisa viver o que você decidiu. Você não decidiu por Cristo, você precisa viver como Cristo. O mundo não te serve mais. E não te serve a tão ponto que tem tantas pessoas que tomaram a decisão por Cristo e hoje estão no mundo e estão apanhando do mundo, porque lá não é o lugar deles. Lá não é mais lugar deles, não tem mais lugar para eles. E tudo que eles fazem não dá mais certo. Tem gente que às vezes está sonhando em ter filhos. 10, 15 anos sonhando em ter filho. Não consegue. Por quê? Porque ele é alguém
que tem um Senhor e ele vive fora da presença do seu Senhor, ele vive uma vida de sequidão. Mas volta para o seu Senhor e miraculosamente tudo acontece e ele tem um filho. Eu já vi isso com vários irmãos meus, amigos de fé. É assim que nós estamos vivendo esses dias. Você precisa começar a abrir o seu coração e declarar a palavra de fé sobre a sua vida. Declarar a palavra de poder. Eu não consigo dar conta de viver um casamento aos trancos e barrancos. Eu não consigo dar conta, amado. Eu não sei como é que você pode conseguir. Abra comigo Colossenses capítulo 3. Verso 13. Olha o que Paulo vai escrever à igreja de Colossos. Verso 12. Você está lá? Está lá mesmo? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Olha ali. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. O Senhor não te dá a opção. O Senhor não te dá a escolha. O Senhor não te dá direito nem de pensar. Você está entendendo? E o mais interessante que é onde as pessoas não conseguem fazer. Porque o perdão, ele coloca a posição da pessoa no mesmo lugar que ela estava anteriormente. Eu te perdoo, mas não confio mais em ti, não. O perdão reestabelece a confiança. É sério. E eu estou falando isso para você nessa noite porque eu sei que o Senhor tem muito para a sua vida. E a falta de perdão pode quebrar tudo que o Senhor tem na sua vida. A falta de perdão, amados, gera uma prisão em nossas vidas e eu não quero isso para você. Pastor, mas eu fui o traído, eu fui a traída. Eu tenho o direito, você tem todo o direito de se separar. Você tem todo o direito de tomar a decisão que você quer. Mas diante de Cristo você tem o dever de perdoar. Porque Ele te perdoou. E você, pastor, mas eu nunca fiz nada para Cristo. Não, você o traiu e você o trai todos os dias. Quando você não cumpre o seu chamado. Quando você não faz a vontade dEle. Quando você faz mais a sua vontade do que a dEle. Quando você está cansado para fazer a vontade dEle porque você fez demais a sua. Você está traindo Ele. Entra aí. O amém já foi mais baixo. Você está entendendo isso? E mesmo assim, Cristo te perdoa todos os dias.
E sabe o que é mais interessante? Porque a cobrança de Cristo em nós, ela é uma poderosa cobrança. Olha o que Cristo vai fazer comigo e com você. Eu te resgatei do império das trevas e te trouxe para o meu reino. Amém? Você crê nisso? Até mesmo crer nele, até mesmo crer na obra dele, não vem das suas mãos, vem do Senhor? Então foi ele que te resgatou e não é você que se resgata? Ele vai dizer, eu fui lá, te resgatei, te tirei, te trouxe para junto de mim. Não é porque você era bonzinho ou você era mal, e não era para você, depois de mim, ser bonzinho ou ser mal, mas para você ir e multiplicar sobre a sua vida todos quantos eu colocar em suas mãos. Você precisa dar frutos, e frutos que permaneçam. Você precisa ir e multiplicar a 30, 60 e a 100 por 1. Multiplicar o que, pastor? O que você é em Cristo. Um filho dele. Você está entendendo? Só que quando eu tomo a decisão de viver uma vida de falta de perdão, eu vivo uma vida seca. Eu vivo uma vida infrutífera. Eu vivo uma vida problemática. Eu vivo uma vida que eu começo a me preocupar mais com o meu dia do que com o que o Senhor tem para mim. Eu vivo uma vida preocupado com o governo que está aí. Eu vivo uma vida preocupado com o próximo que vai entrar. Eu vivo uma vida onde eu tomo todo o meu tempo e espaço para me preocupar com as coisas desta terra. Porque eu vivo uma vida seca. Porque eu não perdoei algo, alguém ou alguma condição. Amados, nós passamos por 16 anos de um governo. Estamos agora há quase 4 anos de outro governo. Pode mudar muita coisa, pode mudar ou nada. Eu quero dizer para você que a minha vida continua sendo a mesma no Senhor. Porque não é esse governo, não é esta terra que define a minha vida. Quem define a minha vida é o Senhor. Quem define se eu vou ser abençoado. Quem define se vai me engrandecer. Quem define se eu vou receber riquezas. Não é a força do meu trabalho, não é o braço do meu trabalho. É o Senhor. Veja, com o suor do teu rosto ganharás o teu, quando entrou o pecado. Sem o pecado não existia essa palavra. Por causa da condenação é que entrou o cansaço, entrou o suor, entrou o ter que se cansar. Não quer dizer que Adão não trabalhava antes. Não temos essa convicção. Mas quer dizer que o Senhor sempre foi provedor de Adão. E o Senhor é seu provedor. Você está entendendo? Nós não confiamos nos homens, nós confiamos no Senhor. Pastor, mas e se eu morrer? Se você morrer, você vai para junto dele. E nos dias atuais, o que mais tem impedido as pessoas de viverem o reino dos céus já nesta terra é a falta de perdão. Porque a falta de perdão tem gerado terra seca. Entra aí. Você está comigo? Amados, a palavra é clara. O Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar.
Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum. Por quê? Porque Ele é o meu Senhor. Só que todas as vezes que eu tomo uma decisão em minha vida, porque são decisões que eu tomo a decisão de não perdoar alguém, algo, alguma condição, eu estou secando a minha vida com o Senhor e lançando a minha vida em prisões. Mas deixa eu te contar um segredinho aqui, você não conta para ninguém? Não conta mesmo? Tem certeza? Vamos fazer um pacto e você que você não conta o que eu vou te contar aqui? O Senhor te chamou para viver uma vida livre. Sem condenação. O Senhor te chamou para viver uma vida verdadeira com Ele. O Senhor te chamou para viver uma vida de alegria. O Senhor te chamou para viver uma vida de felicidade. Diante dEle e diante dos homens, tudo depende de quem é o primeiro na sua vida. Se é Ele ou se são os homens. Você não conta para ninguém isso, você guarda com você. Você foi chamado, você foi escolhido, você foi selecionado para ter uma vida e uma vida em abundância. Não dê ouvidos àquele que pode prejudicar a tua vida. Dê ouvidos ao Senhor e tudo ao que Ele já deixou dito para você. Você está entendendo? Amados, olha, pensa comigo. Nós ficamos brigando por coisas que não são, que não vão ser e que vão morrer nessa terra. Todo mundo não paga energia nesse lugar. E nós pagamos uma energia altíssima. Mas todo mundo tem condições de pagar. Por quê? Porque o Senhor tem nos sustentado. Nós temos o que comer em nossas mesas. Por quê? Porque o Senhor tem nos sustentado. Não é mudança nos valores disso que vai mudar a sua vida. Não é mudando para baixo o valor da energia, não é mudando para baixo o valor da comida, não é mudando para baixo o valor da gasolina. Veja, um país como o Brasil, com o valor da gasolina que é, nós viemos para o culto morando na Coab de carro. Outros ali no Santorini. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Pare de olhar para as coisas dessa terra. Pare de se preocupar com as coisas dessa terra. Comece a olhar para o Senhor. Comece a viver o que o Senhor diz para você viver. Uma vida de perdão, de perdoar e ser perdoado. Uma vida de alegria, uma vida de felicidade, de não impor circunstâncias, de não impor condições. Porque Ele tem muito mais para te dar. Você tem muito mais para viver diante dEle. Você está aí? Está me entendendo? Que você tem a faca e o queijo nas suas mãos de uma vida de felicidade. E muitas vezes, em vez de cortar o queijo, você quer cortar o pulso. Porque você toma a decisão de pensar que não é assim, que não é assado. Porque o queijo não se corta assim. E aí quando você vê, você está cortando o seu próprio pulso. Porque você olhou mais para você do que para a condição, do que para o Senhor. Saia da prisão hoje. Você se aprisionou lá, não foi o Senhor. O Senhor te libertou. O Senhor te tirou do império, das trevas. O Senhor te trouxe para Ele. O Senhor te trouxe para junto dEle, para viver na presença dEle todos os dias. Para não ser melhor do que ninguém, mas tomar uma decisão de perdoar e ser perdoado.
Você está aí? Se coloque de pé.